Boa noite, você seguidor aqui da página da Antioquia. Vamos começar nossa live aqui, um bate-papo especial que a gente vai fazer essa noite. Deixa eu enviar aqui o convite para os nossos seguidores, para eles começarem a chegar na live. O Instagram está fazendo aquela chamada para quem segue aqui a página da Antioquia, para quem já curte, comenta, está enviando os convitinhos aqui. Então vamos mandar aqui para os nossos seguidores da página. Beleza. Muito frio aí, gente? Aqui em São Paulo, né, São José dos Campos, um gelo. Mas eu imagino que é Sudeste todo, né? A gente está sentindo. Tudo bom, Pastor Paulo? Boa noite. Pedi para você já chegar, né? Você que está chegando na live, clica no aviãozinho, envia para os seus contatos para mais pessoas chegarem e assistirem nossa transmissão. Eu vou continuar enviando o convite aqui para o pessoal seguir, acompanhar a nossa live. A live vai ficar salva, né, no Instagram da Antioquia, para que as pessoas possam assistir em outro horário. Mas para que a gente possa ter uma interação ao vivo, estou aqui convidando os nossos seguidores para participarem. Certo? Então vamos começar. Pronto. Certo? A paz, Pastor Paulo. Certinho. Tem mais gente para chegar. Vou falar com vocês hoje sobre Antioquia. Para quem ainda não me viu, assim, nessa página, eu sou o diretor Felipe, da Escola Antioquia, né? Sou professor dessa escola há 13 anos, né? Desde que ela começou. E já dei aula de diversas matérias. Boa noite, Glauce. Glauce também foi uma aluna nossa. Boa noite, Apóstolo Renan. Estamos aqui nos apresentando. Pedir para você que chegou, enviar o aviãozinho aí para convidar todo mundo para participar dessa live. Enquanto a gente ainda está nas apresentações iniciais, deixa eu perguntar, tá legal para vocês o som, a imagem? Tá dando para me ouvir direitinho? Eu tô bonito? Como é que tá aí para vocês? Tô aqui com o visual inverno, ó, esperando para começar. Boa noite. Boa noite, Cristiane. Vai enviando aviãozinho aí para os seus contatos também para mais pessoas chegarem e assistirem a nossa live aqui da Antioquia. Tá bom? Vai convidando todo mundo. Então o som tá ok? A imagem tá ok? Eu estava aqui começando a minha apresentação, né, falando que eu sou... O apóstolo está dizendo que eu sou formoso. Certo. Beleza, som e imagem excelentes. Ótimo. Boa noite. Edmar Antônio, boa noite, bem-vindo, tá, à nossa live. Espero que seja um bate-papo edificante para as nossas vidas. Estava falando aqui, né, que eu sou Felipe, eu sou professor da Escola Antioquia desde o começo, há 13 anos já, desde 2012. Passei por todas as fases da escola. A escola ela existe no modelo presencial em Uaíba. Já dei aula em Bangu, na Escola Antioquia. Já dei aula em Salvador, na Escola Antioquia. Presencial, tá? Um tempo também que a gente teve escola presencial em 2 lugares na Bahia, em Praia do Forte e Salvador. Deixa eu lembrar se teve Antioquia em mais algum lugar, né? Largo do Correia também, nós tivemos uma Antioquia também funcionando lá em Terra Fértil, Guaratiba. Então, tive essa experiência maravilhosa com a escola foi para mim edificante como professor, foi parte da minha formação e eu tenho o privilégio de estar como diretor dessa escola, então, desde o princípio, né? E ali conhecendo as vivências da escola, através desse meu tempo como professor também, eu pude conhecer a grade curricular e hoje eu estou na direção da escola, pensando essa grade curricular junto com o apóstolo Renan, que é o fundador,
tendo agora a ajuda do pastor Galber como nosso coordenador dessa parte do online, né? A escola Antioquia está avançando para a escola online. E a escola online, a gente vai falar mais dela daqui a pouquinho, ela tem muitas vantagens, né? Ela tem muitas formas de te abençoar, né? Você pode estudar presencialmente com a gente no Rio de Janeiro, domingo, 10 horas da manhã. Mas você pode, através do online, estudar do Brasil inteiro, no seu tempo, na sua hora, na sua velocidade. Nós temos pessoas chegando na live aqui, eu estou vendo, ó, pessoas que vão morar fora do país, pessoas que não sei se já estão. Tem gente de Belém do Pará, não é isso? Assistindo a gente. Então estou muito feliz da gente poder estar expandindo a Escola Antioquia para além do Rio de Janeiro, né? E para além daquela necessidade de ser uma escola presencial. A gente pode comunicar as mesmas matérias, o mesmo amor pelo ensino da palavra, a gente pode falar para as pessoas de fora. Boa noite, Silva Andrade, Luiz, de Pipa. É no Nordeste? É Rio Grande do Norte? Praia da Pipa? É isso? Eu conheço, hein? Já tive lá. Se for na Praia da Pipa, eu conheço. Natal, Rio Grande do Norte. Olha, gente, Brasil todo aqui com a gente. Maravilha. E eu aqui, do bairro Vista Verde, São José dos Campos, falando com vocês. Maravilha. Que bom. Que bom. Eu realmente me emociono, porque a gente gravou esses materiais da Antioquia. Uma boa parte deles foi no tempo da pandemia, sabe? Que meio que nos empurrou assim para gravar e mandar para os alunos. E muitos desses materiais agora, a gente gravou também outros em estúdio depois. E quando a gente está dando aula no estúdio, a gente às vezes não tem a percepção que está chegando, até as pessoas, né? Mas chega, né? E alcança e abençoa. Eu já recebi muito testemunho, estou recebendo agora, do Antônio, né? Antônio está dizendo, esse estudo está sendo muito importante para mim. Que bênção, que bênção. É muito importante você dar o seu feedback, tá? Comentar nos nossos posts aqui no Instagram, escrever para a gente no direct, porque a gente fica sabendo, né? Porque quando a gente dá aula para uma câmera, às vezes a gente não tem a reação. A gente que é pregador, que ensina na igreja, a gente está acostumado a pregar e ouvir a pessoa falar amém, a pessoa concordar, né? E quando a gente dá aula para a câmera, a gente não sabe se está chegando lá, se está abençoando. Então a gente tem que crer, tem que fazer pela fé, ensinar acreditando que aquilo ali vai tocar a vida de alguém, e eu tenho certeza que toca. Deus disse, né, que a luz que carregamos é para o Brasil. Então eu acredito que a Antioquia vai chegar para muitas pessoas. Amém? Você que está chegando, clica no aviãozinho aí à sua direita, envia para todos os seus contatos essa live, tá? Ela vai abençoar você e vai abençoar outras pessoas, porque essa palavra faz sentido para todos nós, né? Deixa eu chamar aqui, hoje o objetivo dessa live, deixando bem claro para vocês, é a gente fazer algo mais interativo, um bate-papo com ex-alunos da escola, tá? Ex-alunos de nossa escola, ouvir os testemunhos deles e conhecer um pouquinho do que foi essa escola para a vida deles, o testemunho daquilo que tocou a vida deles. Eu queria chamar o pastor Paulo primeiro, Paulo Gomes, foi o nosso aluno, se não me engano, de 2013. Paulo, você já pode solicitar aí. Deixa eu ver se já tem solicitação sua. Vamos começar com o Paulo. Paulo hoje é pastor do Ministério Terra Fértil, mas ele antes foi aluno, né, da escola lá em 2013. Eu também quero ouvir depois do Paulo a Cristiane, que foi nossa aluna da escola mais recente, a escola que formou ano passado, nossa turma do ano passado, e ela é membro agora de Terra Fértil Sede, né? Tá congregando conosco lá em Terra Fértil Sede. Vou chamar o Paulo aqui então, hein? Ele já vai entrar. Vamos lá? Aceita aí, Paulo. Acho que eu já te aceitei. Opa! Olá, irmãos. Olá, Boa Felipe. A noite. paz do Senhor. Me ouve bem? Sim, sim, tô te ouvindo, querido. Amém. Bom que a gente mata Maravilha. a saudade também. É verdade. São José dos Campos, Prainhaíba.
e para o Brasil, né? Boa noite aí os irmãos que estão presentes. Já vi que tem bastante gente aí, Rio Grande do Norte, São Paulo. Muita gente com expectativa de ouvir, Paulo, É verdade. coisas que nós ouvimos, né? Sim, sim. E você foi da turma de 2013, eu comentei aqui? Foi a Exato. segunda? A minha turma foi em 2013. Minha esposa fez a primeira turma, e aí logo em seguida nosso filho era pequeno, então tinha todos esses movimentos, e logo em seguida aí eu ingressei nessa turma de 2013 que marcou até hoje, né? Foram dias, foi um tempo de qualidade excelente. Paulo, você tinha quanto tempo de convertido quando você começou em Antioquia? Eu tinha. Outro fica fazendo essas perguntas aí, né? Que Eu me falta a lembro. Lidiane faz aqui do lado, ela que ela é boa de A cálculo, minha né? Mas vamos memória. lá, vou tentar ajudar. Meu filho Devia era ter pequeno. devia ter uns 6 anos por aí, 6, 5 Porque eu anos. me lembro de você chegando na igreja, né? E, Sim, e eu lembro, o que eu costumo falar para as pessoas é que o Paulo, eu acho que está certa essa minha informação, se a minha memória não falha, eu não costumo falhar, eu acho que você foi o primeiro pastor em Terra Fértil que converteu em Terra Fértil, né? Eu posso considerar que eu converti em Terra Fértil também, porque exato, exato. eu estou lá desde Depois os do 8 anos de início, idade, mas praticamente eu sou criança ali da igreja. Mas você, né, de vir com a família, converter-se adulto e ali fazer a escola com a gente, né, todas as escolas e a gente vê esse processo de Deus na sua vida para o chamado, né, acontecer. exato. Terra Fértil é minha casa, né? Onde eu conheci a Cristo, eu e a minha casa, e éramos três, hoje somos quatro. Na verdade, somos cinco, que Bruno está casado, está chegando a sexta aí agora. E lá que eu conheci a Cristo, conheci meus irmãos, tem sido um tempo de aprendizado, de compartilhar, tempo de choro na presença, de alegria, ser discipulado, ser cuidado aí também para os outros pastores, os nossos apóstolos, tem sido de grande valia. É muito legal ter um pastor, né, que foi assim formado com a gente, né, que caminhou com a gente. Queria que você falasse um pouquinho dessa descoberta do chamado, porque eu imagino que quem está assistindo a gente tem cristãos que querem aprender mais da palavra, que querem crescer, que querem ter maturidade e também que querem descobrir, né, qual o propósito, o plano de Deus para eles, a vocação. Alguns vão ser conselheiros, alguns vão ser obreiros, né, vão servir ali no trabalho da igreja voluntário. E alguns também, né, como eu era uma criança que tinha ali o ardor do evangelismo, das missões, e queria morar em outros estados e queria implantar igrejas e esse chamado foi sendo descoberto em mim. Eu queria que você falasse agora um pouquinho da descoberta do seu chamado ministerial, essa trajetória sua, né? Como você falou, converteu, fez Antioquia com sua esposa e esse despertar de Deus para o ministério pastoral, que isso pode ser também o que está no coração aí de quem está nos assistindo, né? De descobrir também o que Deus tem para ele. Exato. Na verdade, quando me matriculei em Antioquia, ela não foi em busca do chamado, abrindo o coração para os irmãos, não foi essa busca pelo chamado, mas sim porque era uma vontade de conhecer a palavra, de conhecer aquele Cristo que eu estava servindo, as suas promessas. Só que à medida em que você vai crescendo, em cada aula, aquele desafio, né? Aqueles trabalhos, e aí você ainda tem os confrontos, né? Dentro de sala de aula, enfim. Calma aí que eu quase que eu derrubei tudo aqui. Se emocionou. Se emocionei. Aí, dentro desse chamado e conhecendo a palavra, e aí vale a pena citar uma vez que nós estávamos num acampamento de crianças, você me perguntou sobre o chamado, nós estávamos num acampamento de crianças, onde nós fomos convidados a estar ali, e ali por volta de quase 80 crianças, naquele momento que você vai dormir, os líderes do ministério chamou eu e a minha esposa
ali e fez como se nós olhássemos aquelas crianças dormindo, né? Nos mostrou aquelas crianças dormindo. E ela falou, ó, Deus tem chamado vocês para esse tempo, para olhar diferente para os filhos dele. Né? Então, aquilo dali já começou a queimar em meu coração, algumas aulas já começaram a saltar também na minha memória, e então eu posso falar que foi nesse exato momento ali que despertou um chamado. Né? É impossível você conhecer a Escritura e não querer compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. E aí, esse chamado pastoral, até que houve um dia que os nossos apóstolos nos convidaram para uma conversa, um bate-papo, e falamos de algumas marcas que nós estávamos carregando e que a mão ia pesar sobre nós, pesar no bom sentido, né, em abençoar a gente e liberar um ministério pastoral sobre a nossa vida. É bom você falar, né, que você não estava correndo atrás disso, mas que você também não está correndo disso. Não está fugindo, né? Sim, sim. Foi o primeiro desejo, né, de conhecer mais da palavra. E aí não tem como. E aí é construído um temor. Eu quero também deixar pontuar também aqui para os irmãos, né, porque Antioquia não foi para mim só uma escola teológica, né? E uma das matérias que me marcou e eu tenho carregado isso dentro de mim é que o dom não pode vir antes do caráter, né? O caráter, ele precisa estar em primeiro lugar, e aí sim tem o dom, né? Então é isso que causa temor, né? Temor de estar aqui, de incentivar outros irmãos, poder compartilhar, poder despertar esse desejo. É isso. E falando em caráter, né? Você se tornou professor da escola depois. Se não me falha a memória, você foi professor de caráter do líder. Exato. E eu ouvi relatos, né, de que a sua primeira aula todos choraram. É, Tive o professor, né? é, eu não conhecia a Cristo, né? Eu não nasci num berço evangélico. Então, o pecado, ele predominava, né, em minha vida, né? E como eu falei, né, as aulas, elas me confrontavam. E aí, à medida em que a cura vai chegando, a sua postura, eu dá até vontade de chorar. A tua postura a sua postura vai sendo moldada, você começa a querer caminhar na verdade, e é um fogo de Deus que queima em seu peito, né? Como diz aquela canção aí que a gente gosta de cantar, um fogo vai serrando em seu peito, ao modo de você desejar, né, compartilhar aquilo que, que você recebeu e ver a transformação na vida. Você está falando, e eu estou lembrando daquela passagem de Maria, quando Jesus morre, e Maria está ali chorando e só tem ela ali, já não tem mais corpo, e aí Jesus chega e ela pensa que é o jardineiro, e aí Jesus tem aquele bate-papo, aquela conversa com ela, e ela sai dali já contando, né? Contando. Por que não posso falar discipulando, ensinando, né? É isso que acontece, que acontece com aqueles que estão expostos à palavra de Deus. Amém. É algo. Eu tenho um carinho muito grande pela escola. Por isso que quando eu fui convidado para poder participar, eu recebi de bom grado e fiz com que tudo acontecesse, né? Para estar aqui com Amém. você. Graças a Deus pela tua vida, Paulo, pela tua obediência ao chamado. A vocação de Deus, ela está ali, né? Seja no dar aula na escola, seja na tua vocação inicial, que sempre foram as crianças, né? E ali onde Deus primeiro despertou a chama no seu coração. Quem sabe, né, tem pessoas que estejam nos assistindo que têm ali esse ardor pelo Ministério de Música, pelas crianças da igreja, por ser um conselheiro cristão, por ser alguém que vai ser, tem um ardor pelos jovens ou pelo Ministério de Mulheres, e, enfim, quer ver o seu propósito, né, de repente em outras terras, em outros estados, cidades, mas quer atingir, discipular pessoas, né?
como você bem citou aí, das pessoas que assistiram à ressurreição de Cristo e foram testemunhar sobre ele. Feliz pelo testemunho da tua vida como professor. Quer falar algo mais, Paulo? Não, você tá contando exatamente isso, né? É, a partir do momento, eu quero frisar bastante, né? Você está exposto à palavra de Deus. É impossível você guardar aquilo. Você quer compartilhar com seu irmão, você quer ver a transformação, a maior alegria é você ver essas vidas transformadas, ver pessoas que ouviram da palavra e ser transformado e querer também transformar outras vidas. E aqui vale também ressaltar, né, até mesmo dentro da sua casa, né? Eu lembro que tinha aulas de Antioquia, aí os irmãos aí pode até comentar aí com a gente aí, colocar aí, né? Não, tá interagindo. Quantas aulas de Antioquia nós chegávamos em casa, eu chegava em casa e Viviane já estava dormindo, que a minha também era presencial durante a semana. E aí ela estava ali meio dormindo e eu falava, Viviane, é isso, isso, isso. E aí a gente ficava conversando, sabe? Aquela coisa borbulhando dentro da gente. É uma transformação acontecendo. Amém. Enquanto a gente estiver aqui conversando na live, vou pedir para quem estiver assistindo a gente escrever aí a matéria, o professor, de repente a frase que mais te marcou aí na escola. O que vem na sua mente, você que já estudou com a gente, né? É legal ter essa interação. De vez em Eu quando eu posso vou até. olhando aqui. Ah, Desculpa, eu posso até começar. pode. Eu fui aluno da apóstola Nelma sobre caráter do líder e ela tem uma frase, qual o cheiro do seu nome? É uma das frases, né? É algo que marcou outros professores também que passaram e fizeram marcas em minha vida. Mas você só falou em uma, eu vou deixar os irmãos aí também poder colocar aí qual foi o professor que impactou a vida deles. Você foi formado, né? Na sua igreja local e tocado pela escola também. Você foi formado e você é um formador hoje. É bom ver que essa semente, né? Continua espalhando sementes aí, formando pessoas maduras em Cristo, para serem ministros da palavra, como para serem crentes, crentes em Cristo Jesus, maduros, filhos de Deus, que o mundo precisa. É isso que a gente tem falado em Antioquia, né? Filhos à semelhança de Jesus. Exato. Amém? Amém. Paulo, vou encerrar aqui contigo e Tá bom. eu vou chamar outra aluna. Enquanto isso, o pessoal pode continuar escrevendo aí aquilo que vem no Tá, teu vou ficar coração por quando aqui. você lembra de Antioquia. Obrigado, Paulo. Tá bom, vou ficar por aqui. Boa noite, querido. Obrigado pela tua Tá bom. participação aqui. Tchau, tchau. Tchau, meus irmãos. Com a paz. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Paz, Querido. querido. Tchau, tchau. Tchau. Ó, o pessoal está escrevendo aqui, vou ler nos comentários. Família com anel, uma aliança de sangue, Isso. Israel e a igreja, avivamento, escatologia. Uau! Todos os professores são ótimos. Amém. Legal. Agora eu vou conversar com a Cristiane. Amém. Deixa eu ir. Acho que o Paulo tem que fechar. Eu tenho que fechar a minha? Acho que Ok. sim. Para eu Mas vou chamar a Cris. continuar na live. Vou fechar a minha aqui. A Cris já Aí. fez uma solicitação. Eu vou chamá-la para a live agora. Aceita aí, Cris. Enquanto isso, o pessoal continua comentando aí a matéria que fala ao seu coração, o ensino que marcou sua vida, as lições, né? Cristiane, Oi, Shalom, que prazer, shalom. maravilha, Amém. maravilha, Hoje estar com esses é um irmãos, bate-papo. Um bate-papo interativo, né? A gente está ouvindo aqui os nossos ex-alunos. maravilha. Quer te ouvir também. Já pega e responde a pergunta que eu joguei aqui. Qual a matéria que você lembra? Tem uma matéria do coração aí? Ai, tem. Eu amei, assim, a escola, todas as matérias, assim, foi maravilhosas, muito significativas, e, assim, mas a Israel e a igreja é a matéria, assim, que mais tocou no meu coração. Já era algo que já vinha carregando mesmo, né, de
buscar a palavra de Deus sobre esse assunto, conhecer o nosso posicionamento como igreja do Senhor nesse tempo, né, de Israel, né, aquilo que o Senhor vai fazer, a restauração de todas as coisas por meio dessa nação. E aí quando eu cheguei, né, me deparei com essa aula, pastora Claudete, né, uma mansidão para ensinar, com caderninho, e ela ia lá, né, revelando aquilo que o Senhor, né, tinha dado para ela, assim, foi maravilhoso. E eu compartilhava muito com ela. Depois das aulas, eu sempre ia falar com ela alguma coisa, porque era muito enriquecedor. Foi algo que alinhou mesmo o meu coração. A escola, né, a escola em si, ela é um ambiente de alinhamento. O nosso coração se dobra, né, para os propósitos de Deus, para a vontade dele, então foi maravilhoso. Que bom, Cristiane. Eu estava ouvindo o pastor Paulo falando, né? Paulo, ele começou com a gente, como eu falei, na trajetória dele, ele se converteu na nossa igreja, e ele e sua família, daqui a pouco ele estava na escola e veio o chamado pastoral na vida dele. Mas você não é uma nova convertida, né? Conta pra gente aí, você conheceu Antioquia em que momento da sua vida e o que que ela contribuiu para você, assim, já como uma cristã, Sim, a gente tem no nosso público, certamente, novos convertidos, pessoas que estão chegando, que querem uma fundamentação, mas a gente também tem crentes de outros ministérios, né? Que sim, vão, sim. precisam de uma palavra mais profunda, precisam de embasamento. Aí conta um pouquinho da tua Sim. história com Jesus até chegar na Antioquia aí. Sim, quando eu conheci Antioquia, eu já estava, né, lá na igreja Terra Fértil. Mas eu já vim, né, do Evangelho já há um longo tempo. Eu, né, sou oriunda da Assembleia de Deus, né, já de bastante tempo, mas vim morar para cá, né, para o bairro de Campo Grande, em 2020, no período da pandemia. E na pandemia, todo mundo em casa, e conheci a igreja numa live com o apóstolo Renan e Fábio Coelho. Eles estavam Legal. numa live, e aí o apóstolo Renan, no final da live, ele deu o endereço da igreja. E eu fui lá rapidinho, anotei o endereço, Tá e na vendo como as primeira lives são importantes? As lives, esse movimento que é live, querendo ou não, sabe? pandemia, a gente acabou divulgando, né? Aquilo que às vezes era mais reservado ali nos nossos contatos, né? Foi ampliando. Fui ampliando. E aí eu anotei o endereço, na primeira oportunidade eu fui à igreja. E fui recebida assim com muito carinho pela nossa irmã Tati, os irmãos todos, mas ela veio, me deu aquele abraço e já logo me deixou ambientada ali no ambiente, né? Já me deixou ali bem, bem confortável. E ali eu comecei a caminhar com os irmãos desde 2021. E o ambiente assim de ensino é algo que sempre me atraiu muito, né? Eu, quando eu vim também para cá, eu gostava muito desse ambiente de escola dominical. A palavra de Deus é algo que sempre me instiga muito, né? Você debruçar nas escrituras, você conhecer o coração do Senhor, é algo que borbulha dentro de mim. E aí, quando eu cheguei, depois, né? Quando eu cheguei, estava tendo a turma de Antioquia, teve a formatura, né, lá na igreja, e eu fiquei logo, né, aguardando o momento que fosse ter a próxima turma. E aí quando anunciou, eu fui logo fazer. E foi assim uma maravilha, né? Eu costumo dizer que a Escola Antioquia, é um alinhamento mesmo, né? É você alinhar mesmo o seu coração com os propósitos de Deus, porque às vezes a gente fica meio que desalinhado, né, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele vai fazer ainda. E a Escola Antioquia, esse lugar de ensino, de abrir as escrituras, de trazer o coração de Deus, né? Isso alinha os nossos corações e a gente acaba se debruçando mesmo, né? Então, assim, é maravilhoso, poderoso. E aí, então, desde 2021 foi quando eu cheguei na igreja e fiquei sabendo da escola. E aí você cursou a turma de 2024, né, com a gente. 2024, isso. É tão legal, Cristiane, porque essas pessoas que têm fome, né? Espero que seja, acredito que é o nosso público aqui. Quem tem fome e sede Sim, da palavra de Deus, sim, que busca escola, né? Que quer o fundamento. Porque muitas vezes o cristão está antigo, ele acha que ele já sabe tudo ali, que não precisa algo novo, que não vai vir nada que ele não tenha aprendido nunca, né? E você, mesmo sim. já tendo toda uma bagagem no Evangelho, você veio para cá e
tem uma escola, eu vou fazer. Isso aí. Eu acho que esse é o coração, né, que os nossos alunos precisam ter, né, esses que estão entrando agora, quem já se formou, eu acho que é a nossa jornada, né, querer conhecer mais do Senhor. Porque quanto mais revelação você tem de Cristo, da sua obra, do que ele fez, mais o seu coração amadurece, mais a sua fé cresce, mais o seu amor se expande pelo Senhor. Né? Então, assim, é algo que a gente não vai parar nunca, né? A Bíblia fala que o que é a eternidade? A eternidade é conhecer o Senhor. Então, nós vamos estar eternamente se debruçando em quem Ele é. Então, a gente já pode começar agora, né? Dia após dia, nessa jornada de querer mais, né? Então, que seja esse coração dos nossos irmãos que estão entrando aí agora. Amém, amém. Você era uma aluna que anotava as coisas? Aquela aluna que anota tudo? Aí eu... Anota! Eu anotava, eu preciso de caderno, eu só funciono assim, né? Se tem que anotar, porque aí aquilo ali fica. Até para estudar mesmo, né? Se a matéria circular, eu tenho que anotar tudo, porque senão eu não consigo, aquilo não fixa. Então eu gosto de anotar tudo. Até essas percepções que a gente tem, né? Porque às vezes o professor está ali na frente ensinando e o Espírito vai ministrando no seu coração, né? Às vezes o professor está ali e o Espírito já está ministrando arrependimento no seu coração, liberação de perdão. E aí você vai anotando também as percepções do próprio Espírito por meio, né, daquilo que o senhor está falando ali na palavra. Então eu gosto muito de anotar. Meu caderninho sempre levava. Acho que o ambiente de ensino precisa, né? De anotações, de caderno, né? É importante. Fixação, né? Cris, a gente já está terminando. Se você quiser fazer Sim. uma última fala, aquilo que está no teu coração para a nossa audiência, que a gente está no momento da audiência da live agora, a Cristiane aqui. O que você deseja falar também para a galera que está conhecendo a Antioquia agora, se você tiver Uhum. liberar, fica à Sim. vontade. Assim, que para a gente, esse ambiente de ensino necessita de dedicação, né? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa dedicar é o nosso tempo, né? Então, assim, ir à escola Antioquia é um tempo que você vai reservar, né? De você estar à sua casa, de estar num ambiente para se debruçar na palavra de Deus. Mas essa dedicação, ela vai produzir dentro de você um fruto poderoso, né, que é o Tá? fruto do amor em Cristo Jesus. Então, assim, dedique esse tempo, né? Reserve esse ambiente, esse momento, para que essa palavra possa estar sendo germinada dia após dia no coração. Porque só assim a gente conhece o caráter de Deus, quem Ele é, não tem outra forma. Né? A forma da gente conhecer o Senhor é abrindo as Escrituras, e cada palavra é uma batida do coração de Deus. Né? É ler a palavra de Deus, lendo, sabendo que é o coração dele sendo revelado. Então, isso é poderoso demais. Então, assim, o que eu deixaria para os nossos irmãos é: dedique esse tempo. Isso vai produzir fruto, fruto que vai se estender para... A gente vai carregar esses frutos para a vida eterna. Entraremos no reino do Senhor, né, carregando esses frutos, né? Nós vamos vestir vestes, né, que vão falar de justiças de Deus, né, nas nossas vidas. Eu acredito que por meio da palavra do Senhor. Isso vem. Amém, Cristiane. Dedicação. Ela liberou aqui a palavra, você que está nos assistindo, ó. Para estudar a palavra tem que ter dedicação. Ela falou até mesmo, né? Nas suas palavras, você dizia sobre ir para a escola naquele horário. E o aluno que está online, igualmente, não é só você ter o curso ali Igualmente. liberado para você. Você tem que separar um horário para estudar. Né? Exige Verdade. uma disciplina. Mesmo que você possa fazer em outro horário, né? De madrugada, de manhã cedo, antes do trabalho, mas tem que separar aquela hora para estudar. Tem que Verdade. ter esse tempo para estudar. A gente está oferecendo aqui a flexibilidade do tempo, mas você tem que Sim, ter esse tempo. tem que ser. Isso aí, reservar esse momento. Muito Amém. bom. Recebi aqui também a palavra. Obrigado, tá? Pela Amém. tua vida no nosso meio. Você sei que você abençoa o corpo de Cristo. Várias irmãs aqui falando a Cris é bênção, a Cris é bênção. Amém. Amém. E Amém. feliz da escola ter passado pela tua vida, tocado você e que toque também na vida de outros que estão aqui nos assistindo, né? Eu vou
encerrar contigo e depois eu vou direcionar aqui uma palavra para quem chegou, né, para quem está nos conhecendo, entender do que a gente está falando dessa Antioquia que Sim. agora está chegando mais forte no online também. Obrigado, Maravilha. Tiane. Amém. Obrigada. Muito obrigada, mestre. Deus continue abençoando. Estarei em breve aí no Rio com vocês aí. Vou tirar um tempinho. Amém. Beijo. Amém. Tchau, Tchau. tchau. Shalom. Shalom, shalom. Deixa eu ver se eu consigo encerrar por aqui. Acho que a Cris já encerrou lá. Certo? Oi. Queridos, estou chegando aqui no nosso encerramento. A gente teve hoje a participação de 2 ex-alunos, das primeiras turmas, né? Da segunda turma da escola, lá de 2013, já há 11 anos, o pastor Paulo, e a Cristiane, que formou ano passado. E eles puderam testemunhar aqui para a gente desse poder transformador da palavra de Deus. Eles falaram sobre dedicação, sobre como que você que tem fome e sede precisa se esforçar aí e dedicar o seu tempo para estudar a palavra de Deus. E eu quero falar então do que é essa escola, né? Não é apenas um curso bíblico que vai dar informações mentais para você ficar uma pessoa que sabe da Bíblia. Mas é um curso prático, um curso que foi pensado para levar você até um lugar de maturidade, para que você não seja uma pessoa levada por qualquer vento, por qualquer moda, mas alguém que tem um conteúdo substancial, né? Se você ouve algo diferente da sã doutrina, você fala, não, tem alguma coisa estranha nesse ensino aí. Por quê? Porque eu conheço, porque eu ouvi algo. E o mundo precisa, né, de filhos de Deus maduros, semelhantes a Jesus, para dar uma resposta a esse mundo. Né? Pessoas que vão ser comerciantes, professores, advogados, médicos, pastores de igreja, ministros, conselheiros, trabalhar em tantas áreas, mas que precisam ser gente de Deus, cheia do Espírito Santo. Então, esse curso é feito para você, tá? O que o nosso aluno do online recebe? Tá? Se você está interessado, ouviu, despertou o seu coração, é isso que você quer, o que o aluno vai, ao se inscrever, ter acesso? Ele vai ter 8 matérias completas na plataforma da Hotmart. A graça e a justificação, aliança de sangue, família cristã, oração e avivamento, o fruto do Espírito, olha aqui, estou lendo as matérias, conhecendo as doutrinas bíblicas, as doutrinas da Bíblia, caráter e emoções do líder, o fim dos tempos. E você vai ter também, além de todos esses módulos, né, com 4 aulas, no mínimo, em cada matéria, você vai ter também um material, uma apostila para cada um desses módulos, para ser um material de suporte para aquele vídeo que você está assistindo. Uma das vantagens do online é porque você pode assistir aquela mesma aula várias vezes. Né? Você assistiu, aquilo te tocou, ou alguma parte que você precisa entender melhor, você pode ouvir várias vezes. Eu não sei se você é assim também. Às vezes eu gosto de assistir uma pregação, um filme, várias vezes, porque gostei de ouvir aquilo ali, né? Uma música, eu ouço várias vezes. Então, de repente, tem ali um ensinamento que você precisa fixar melhor. Então, o online te permite voltar e ouvir várias vezes aquele mesmo ensinamento, e você ainda vai ter o material por escrito ali para você fazer na plataforma da Hotmart, o download ali do PDF, do arquivo, e poder também ter os seus estudos. Como a Cristiane falou, a importância de anotar, né? E ali você ter suas leituras quando você tiver que fazer uso daquela palavra. Às vezes você vai ministrar num pequeno grupo, você vai dar uma palavra, você vai lá numa daquelas matérias. Eu sempre faço isso, né? Eu vou falar sobre um assunto, deixa eu buscar aqui os meus arquivos, o que eu já li sobre esse assunto. É interessante, sim, é muito importante. Além dos 8 módulos, o material de apoio. Para você ter noção, essa escola já existe há 13 anos. No princípio, ela tinha uma mensalidade de R$ 100. Na época lá do pastor Paulo, o aluno pagava 100, R$ 120. Então, ao final do ano, o aluno tinha desembolsado ali R$ 1.200, né, anual, para estudar na Antioquia. Mas agora, com a versão online, a gente simplifica muito os custos. Fica muito mais acessível para você estudar através do online, porque a gente diminui diversos custos com que o presencial tem. Né? Então, na versão online, você vai ter um investimento muito menor
A gente também está oferecendo um bônus, tá? Os primeiros alunos que se matricularem, a gente ainda está recebendo matrícula, eles vão receber 4 módulos extras. Além daqueles 8 que eu falei, a gente vai disponibilizar o que está no nosso canal fechado no YouTube. A gente tem um canal, mas as matérias não estão abertas, tá? São matérias bônus que a gente vai liberar para os primeiros inscritos. Glaucio está me perguntando aqui quanto tempo de acesso à plataforma. 1 ano, tá? Depois que você faz a assinatura, 1 ano. Mas se você for dos primeiros, além dos 8 módulos que eu falei aqui, você vai ter acesso. Vida de louvor, vida próspera, ministério quíntuplo e escatologia, tá? Que está lá no canal fechado no YouTube. Então as aulas são pela Hotmart, mas a gente dá aí um bônus para esse pessoal que chegar primeiro aqui na escola. Além disso, além dos 8 módulos, além das apostilas, além do bônus, a gente também vai realizar com os alunos matriculados, vão também ter. Isso não teve, tá? No ano passado. A gente vai fazer com essa turma de agora. É um diferencial para esses alunos chegarem agora. A gente vai ter 3 aulas, 3 encontros ao vivo com os professores pelo Zoom. Por quê? O Zoom é uma plataforma que a gente chama de aula síncrona, né? Todas as aulas da Antioquia, elas são aulas gravadas. Você assiste no seu tempo, na sua hora, a gravação. Mas a gente vai oferecer também alguns encontros para tirar dúvidas. Então, vai marcar essa data com a turma e vai ter aquela aula que todo mundo entra ao vivo, né? E aí você vai poder assistir ali com o professor, tirar dúvidas, né? Já é uma aula, são encontros dos alunos que estão fazendo online, porque também precisa ter esse encontro que a gente chama de aula síncrona, que é aquela aula que todo mundo entra junto, ao vivo, não apenas aquela aula que já está gravada. Então você tem a aula gravada, mas você vai ter também esses 3 encontros ofertados aqui pelo Zoom. Que mais que a gente está ofertando aí para vocês aqui? Tudo isso vai ter também um chat, né, para os alunos da turma interagirem, um ajudar o outro, compartilhar coisas. Tudo isso, como eu falei, antigamente era ofertado por R$ 1.200 anuais. Agora você vai pagar a sua anuidade, o seu curso completo, por R$ 399, tá? Você pode pagar à vista no Pix, ou boleto, ou parcelar em 8 de R$ 58,16. Tá? Se você parcelar no cartão, você vai estar lá o valor cheio, né, de R$ 399. Como eu falei, a mensalidade antigamente era 100. No online, você vai fazer em 8 vezes de 58, por exemplo. Uma possibilidade de você fazer isso como uma mensalidade. E o seu curso todo já vai estar pago ali no cartão. É uma das formas mais facilitadas de você fazer através do cartão de crédito. A gente dá uma garantia, né, de 15 dias. Se você não quiser mais o curso, você entra em contato. Se não faz sentido para você, você devolve, você entra em contato, a gente faz o reembolso, tá? Sem pergunta, sem questionamento. Então, a gente garante, a gente sabe da qualidade do que a gente está oferecendo. Você contratou, você tem 15 dias ali para avaliar o material e dizer, olha, gostei, é isso, eu quero. Ou não, se não quiser, a gente reembolsa. Não deixe essa oportunidade passar na sua vida. A gente tem vaga limitada e a gente quer, nesse momento, a gente está fechando o período de matrícula, está quase acabando. A gente quer agora fechar a turma e dar uma atenção para esses alunos que já estão matriculados. A gente já tem um certo número de alunos já na turma do online, já matriculado. Então, a gente precisa dar acompanhamento a esses alunos e fazer um teste de funcionamento dessa turma. Como que vai funcionar a matrícula? Nós vamos liberar o link agora. Quem realizar a matrícula vai ganhar os bônus que eu falei. Se você sente, então, que chegou o seu tempo, clica aí no link que a gente vai enviar. A gente vai colocar nos stories, tá? No nosso Instagram da Antioquia. E também está na nossa bio. Né? A bio, para quem não sabe, é o nosso perfil do Instagram. Vai lá, tem um linkzinho, que é da plataforma da Hotmart. É por ali que você faz sua matrícula, tá bom? Se você precisar de suporte, escreve pra gente que a gente te ajuda. Eu estou tentando fazer minha matrícula, não estou conseguindo. A gente vai te ajudar para você fechar sua matrícula logo. Porque a gente precisa, então, encerrar essa matrícula nessa semana. O pastor Galber falou comigo, né? Galber, você está aí online? Você falou que encerra a matrícula amanhã.
é isso? A gente vai fechar a turma para poder dar atenção para esses alunos. Então a gente tem aí até as 23h59 de amanhã, tá? Para a gente concluir essa fase de matrículas e aí a gente partir para dar atenção à turma. Então, você vai, assim que terminar essa live, lá na nossa bio, você não formalizou ainda a sua inscrição, você vai lá, ou você aguarda, a gente vai botar nos nossos stories também o link para você estar efetivando sua matrícula nas condições que eu falei aqui. Qualquer dúvida, escreve para a gente, tá bom? A apóstola Nelma, apóstolo Renan, pastor Galber, equipe que trabalha junto aqui em Antioquia. Se eu tiver esquecido algum detalhe, me fala aqui para eu poder direcionar esse nosso aluno. Mas também, quando a gente tiver aqui terminado a live, a gente também faz esses apontamentos. Vem você também fazer parte da Escola Antioquia até 4 de julho, amanhã. A apóstola está me confirmando aqui, apóstola Renan. Dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Então, matrícula encerra amanhã, impreterivelmente, 23h59. Então, você tem até amanhã para fechar com a gente. Tá bom? Estudar nessa escola que já existe há 13 anos, que já formou pessoas, que já tocou tanta gente, que tocou a gente como professor e vai tocar. Corre lá para a nossa bio, daqui a pouquinho a gente solta o link também nos nossos stories. Eu vou encerrar por aqui para a gente dar atenção às matrículas, tá bom? Qualquer dúvida, escreve para nós. Deus abençoe. Até a próxima, o próximo encontro aqui de Antioquia. Um abraço, queridos.